Beleza? Então, começaremos agora o programa de distribuição módulo 8, o PRODIST. Falaremos então do módulo 8 que trata da qualidade da energia elétrica. Começaremos então pela introdução, falaremos da abrangência do PRODIST, os fenômenos potenciais, causas, os pontos de atenção, sinalização de adaptações no planejamento e etapas ANEEL de implantação de medições e indicadores. Boa sorte nessa aula e bons estudos. Então, começaremos a introdução. O objetivo é estabelecer os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica, abordando a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado. Para a qualidade do produto, este módulo define a terminologia, caracteriza os fenômenos, parâmetros e valores de referências relativos à conformidade de tensão em regime permanente e as perturbações na forma de onda de tensão, estabelecendo mecanismos que possibilitem à ANEEL fixar padrões para os indicadores de qualidade da energia elétrica. Para a qualidade do serviço prestado, este módulo estabelece a metodologia para a apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais, definindo padrões e responsabilidades. Então, como foi dito, o módulo 8, ele esclarece a qualidade do produto e a qualidade do serviço, a terminologia, os fenômenos, os parâmetros, a medição e valores de referência que nos levarão aos mecanismos para a ANEEL fixar os padrões. O PRODIST 8, ele abrange os consumidores, as transmissoras, os geradores e os distribuidores. Os limites obrigatórios da ANEEL se referem à tensão em regime permanente e ao fator de potência. Os limites referenciais não obrigatórios pelo ANEEL até o momento são os harmônicos, desequilíbrios de tensão, flutuação de tensão e variação de tensão de curta duração, além das variações de frequência. Então, só lembrando que o módulo é composto de 4 seções: a introdução, a qualidade do serviço, que define a terminologia, caracteriza os fenômenos, estabelece os parâmetros e valores de referentes relativos à conformidade de tensão em regime permanente e as perturbações na forma de onda de tensão. E também sobre a qualidade de serviço, que estabelece os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento, além das disposições transitórias, pois trata do planejamento do processo de implantação dos indicadores de qualidade do produto de energia elétrica. Então, com relação à qualidade do produto, os distúrbios com limites referenciais não obrigatórios pela ANEEL até o momento, que são estes, relatados anteriormente, não existe obrigatoriedade de cumprimento, medição e levantamento desses distúrbios. Após a aprovação do PRODIST, ele pretende-se estabelecê-los por meio de resolução específica. Qualidade do produto. Artigo 11 da Resolução 281 de 99 estabelece que os contratos de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição deverão estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições técnicas e comerciais a ser observados. Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição deverão encaminhar suas solicitações acompanhadas de dados e informações necessárias à avaliação técnica do acesso solicitado. Já o artigo 12 estabelece que os contratos de conexão às instalações de transmissão e de distribuição deverão estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado. O PRODIST prega que, em relação à tensão de atendimento,
quer dizer, a tensão em regime permanente, são estabelecidos os limites adequados e precários então, a tensão em regime permanente são estabelecidos os limites adequados, precários e críticos para os níveis de tensão em regime permanente, os indicadores individuais e coletivos de conformidade de tensão e elétrica e os critérios de medição e registro, os prazos para regularização e de compensação ao consumidor caso as medições de tensão excedam dos limites dos indicadores. O termo conformidade de tensão elétrica refere-se à comparação do valor de tensão obtido por medição apropriada no ponto de conexão, em relação aos níveis de tensão especificados como adequados, precários e críticos. Então, o PRODIST ele fala que a tensão em regime permanente, o potencial causa de violações. A distribuidora é o esgotamento do sistema sem obras, atraso de obras, falta de equipamentos, no sistema de distribuição de média e alta e baixa tensão. Já em relação ao consumidor e distribuidora, o aumento de carga acima do previsto ou não previsto corretamente. Com relação à distribuidora, o estudo de atendimento de carga não adequado. E com relação a adequações no planejamento, no sistema de baixa tensão, os pontos de atenção são necessidade de alteração de procedimento e novas ferramentas, prazo para regularização e compensação aos consumidores. Já no sistema de distribuição de alta tensão, os pontos de atenção são as ferramentas de fluxo de potência adequada e os estudos de planejamento e datas de definição e disparo de novas obras. Com relação ao fator de potência, o valor calculado a partir de medições permanentes de potência ativa e reativa é obrigatório ao grupo A e facultativo ao grupo B. E com relação ao fator de potência, ela deve estender-se na faixa de 0,92 a 1,0 para o consumidor, conforme os procedimentos de rede do gerador. Tratamento específico na Resolução ANEEL 456 de 2000. A potencial causa de violações pela distribuidora são os contratos inadequados. Com relação ao consumidor e gerador, é falha de projeto e caracterização de carga e geração, situações de contingência de elementos. Com relação aos harmônicos, que não é obrigatório pela ANEEL, os elementos são os indicadores individuais e os globais. Já existem os limites referenciais individuais e globais por nível de tensão para o planejamento. O limite obrigatório será estabelecido em regulação específica, após o período experimental de coleta de dados. A potencial causa de violação nos harmônicos, em relação ao distribuidor, é a falta de estudo de atendimento, falha no estudo de atendimento de consumidores e cargas não lineares não declaradas à distribuidora por parte do consumidor na consulta e solicitação de acesso. Com relação às flutuações de tensão ou flicker, os valores calculados a partir de dados de medição é essa fórmula. Os valores de referência para o planejamento são esse quadro aqui, com mais referência no PRODIST. O limite obrigatório será estabelecido em regulação específica após período experimental de coletas de dados. A potencial causa de violações com relação aos flickers, com relação aos distribuidores, é a falha no estudo de planejamento de consumidores, sem exigência de caracterização de carga. Ao consumidor, é a falha do projeto e caracterização de. O PRODIST também relaciona as variações de tensão de curta duração, VTCD. Nesse quadro, você verifica a classificação, a determinação e a duração da variação, além da amplitude de tensão. Sendo que nesse azul aqui é o fenômeno mais crítico da qualidade de energia elétrica. As potenciais causas de violações
com relação a fundamentos de tensão na distribuidora é a falha no estudo de atendimento de consumidores sem análise de desempenho do sistema de atendimento em relação aos afundamentos de tensão. Com relação ao consumidor, é a falha de informação à distribuidora quanto ao grau de sensibilidade do processo em relação aos fundamentos de tensão, na fase de consulta. Há também o elemento variações de frequência. Os limites de frequência máxima e mínima após o distúrbio no sistema elétrico. A potencial causa de violações com relação a variações de frequência são perdas de geração, perdas de grandes blocos de carga e ilhamento de usinas. Com relação aos indicadores de continuidade, temos conjunto de unidades consumidores e o DEC e FEC, o DIC, o FIC e o DEMIC. No tempo de atendimentos, temos essas siglas. O PRODIST identifica que os indicadores de continuidade, a interrupção tem que ser maior ou igual a 3 minutos. As melhores metas podem ser fixadas em contratos de uso do sistema de distribuição em contratos de fornecimento, observando as responsabilidades financeiras. As penalidades, nos casos de DIC, FIC e DEMIC, é o valor de ressarcimento na fatura do consumidor comum, quando existir o CCD, o contrato de conexão, e os valores de ressarcimento devem estar estabelecidos nestes.